da unicidade de mestre e discípulo do Ikeda Sensei, né? Esse foi uma matéria publicada no ano passado, né, 2022, né, no Brasil Seikyo, também na revista TC. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse tema. Pode passar, por favor? Próximo slide. Agora. Pronto, agora. No dia 24 de agosto, comemora-se 75 anos da conversão do presidente Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional, Dr. Daisaku Ikeda, ao budismo Nichiren Daishonin. No caso, esse ano está fazendo 70, vai fazer agora 76 anos. Né? O Brasil Seikyo, relembrando um ensaio de Ikeda Sensei sobre essa data, publicou 3 partes da série Reflexão sobre a Nova Revolução Humana, da revista Terceira Civilização. Então é uma data memorável, né? Que é o dia também da divisão de Senhor, né? Go-Hoku, né? Que esse nome esse Go-Hoku é Goku. Goku é o nome, é o pseudônimo usado do presidente Ikeda, né? O poeta alemão Hermann Hesse escreveu a célebre frase: do sofrimento surge a força e nasce a saúde. Os sofrimentos nos tornam mais fortes e tenazes. 55 anos se passaram desde que conheci Josei Toda, meu mestre da vida, em uma reunião de palestra no bairro de Ota, na noite de 14 de agosto de 1947. Quanta convicção ele transmitia em suas palavras. Como era lógica e coerente sua explanação do tratado estabelecer o ensinamento para a pacificação da terra. Decidi, naquele mesmo instante, tornar-me seu discípulo. Nesse dia em diante, meu juramento e meus esforços para realizar a Koserufo com o mesmo espírito e a mesma dedicação do meu mestre se tornaram uma paixão flamejante que me consumiu totalmente e que arde cada vez mais. Essa solene cerimônia do dia 14 de agosto, ocasião em que me lancei à jornada do Koserufo Mundial, está marcada indelevelmente em minha vida. Meu mestre abriu audaciosamente o caminho para a realização do grande desejo do Koserufo, que consome na essência do budismo. Na essência do budismo. Alguém está com algo ligado aí, por favor? Alguém pode... está dando retorno aqui de voz. Alguém pode fechar? Acho que tem alguém com o áudio aberto aí. Que agora melhorou. Pronto, desculpa, vamos retomar aqui. Meu mestre abriu audaciosamente o caminho para a realização do grande desejo do Koserufo, que consiste na essência do budismo Nichiren, e, após realizar o propósito maior de sua vida, tornou como suprema dignidade do pico da águia. Então, essa é a essência da questão do mestre-discípulo, né? Essa convicção de se tornar uma só pessoa. É o espírito também do Itai Doshin, né? Diferentes de corpos e unos em mente. Próximo. Durante 55 anos, quando foi escrito esse ensaio, né, que atualmente faz 76 anos, vai fazer 76 anos, né? No ano passado foi 75 anos, como discurso de Toda Sensei, tenho me dedicado continuamente à causa do bem e sido alvo de inúmeras calúnias e ataques, exatamente como o Daishonin ensina. Da mesma forma que meu mestre, tenho avançado vigorosamente pelo caminho da justiça, sem um único dia de descanso. E meus companheiros têm se dedicado junto comigo com o mesmo comprometimento. Nós lutamos e vencemos. Não temos nenhum arrependimento. Vivo cada dia sustentando como minha maior honra o fato de que, se eu for encontrar com meu mestre em algum momento das 3 existências,
orgulhosamente me apresentarei perante ele como seu principal discípulo. Triunfei, não fui derrotado. Um discípulo deve triunfar resolutamente. Essa é a essência do budismo Nichiren, da Soka Gakkai, e também do espírito de unicidade de mestre-discípulo. Então, essa é a questão que Ikeda Sensei sempre nos vigora. Né? À toa que tem a questão dos sucessores de Ikeda, né? Porque Ikeda, sendo nosso mestre, ele foi discípulo dos seus mestres que o antecederam. Né? Então, essa essência ele passa para nós, e nós temos essa questão também dentro de nós que somos praticantes do budismo. Próximo. 24 de agosto, aniversário de minha conversão ao budismo, é um dia em que retorno minha decisão visando o Conselhufo. Kaneko, que além de esposa, é minha companheira na fé. E eu comemoramos a data uma vez mais nesse ano de 2020, 2002, né, que foi o ano que ele publicou essa mensagem, com boa saúde e com um senso de propósito, de comprometimento ainda maiores. Meus companheiros, a quem tanto estimo e que têm travado inúmeras e árduas batalhas pela lei, orando intensamente pela boa saúde, vitória e felicidade de cada um de vocês, amigos heróicos. Celebro esses 55 anos, quando o ensaio foi escrito, com triunfo. Aí tem essa frase aí que ele coloca do escritor russo Tolstói, né? Lev Tolstói. Né? Para usufruir a bondade, pratique-a. Né? Essa é uma frase que ele colocou com bastante ênfase, né? Para que nós pudéssemos absorver. Né? Sem a bondade, né? Então a gente não pode praticar o budismo. Né? E conforme a maldade pode habitar no coração de qualquer pessoa, né? A gente tem que, com uma prática, procurar extinguir essa maldade. Próximo. Agora dá para enxergar melhor. O dia 24 de agosto de 1947 foi um domingo de muito calor. O percurso de Ota ao templo do bairro de Samyami, Saginami, de Sunigami, naquele dia, apareceu exatamente longo, e penso para alguém como eu, que sofria de tuberculose e pleurite. A recitação do Gongyo e do Daimoku na cerimônia de concessão de Gohonzo pareceu durar uma eternidade. Por não estar acostumado a me sentar sobre os joelhos por muito tempo, minhas pernas adormeceram. Ainda me lembro vividamente o desconforto, da dor e do turbilhão de emoções que senti naquele dia. Isso antes, os praticantes do budismo, para fazer daimoku, a gente ficava de joelhos, né? De joelhos e sentado sobre os joelhos. Né? Hoje a gente faz sentado. Não sei se Antônio já... durante o início da prática dele, já praticava assim, né? Eu peguei, sim. Seu Pedro pegou, não foi Pedro? Peguei. Pedro também, acho que deve ter pego também, né, Pedro? Nós pegamos nos anos 80, né? Anos 80, né? Nos anos 80, quando eu conheci o budismo, não interrompendo a matéria, Não, a gente, fale. quando ia para uma atividade, era um tapete, não tinha cadeira. Cadeira mais era uma exceção para pessoas mais idosas, com alguma deficiência ou mobilidade, né? Entendeu? Aí a maioria do pessoal, dirigente, era tudo no chão, as pernas cruzadas. No início também, aí eu entendo bem o que o Sensei falou aqui sobre, porque eu sofri muito, eu também nunca tive costume, eu não sou oriental. A gente não tem, né? Nós ocidentais não temos esse costume. Sofri demais, meu amigo. Quando eu ia para fazer Daimoku Tosso, uma hora e meia de Daimoku, com as pernas cruzadas, eu saía dali morto, as pernas bambas. A coluna, eu mesmo não ia aguentar, a coluna ia começar a doer. É isso aí. Aí veio as cadeiras, melhorou, né?
Isso é verdade. E você tem que fazer Daimoku, parece que era 5 vezes ao dia, né? Se eu não me engano, era 4 vezes ao Não, dia. é que o Gongyo antigamente tinha 5 orações e cada oração você fazia o Gongyo, né? Repetia, né? Hum. E hoje em dia só faz uma vez e faz as orações todinha de uma vez, né? No final. Ah, Mas antigamente, exemplo, a primeira oração aí fazia o Gongyo todinho, é Hoben Jigage, né? Aí a segunda oração, aí tinha até inclusive uma oração no meio que era maior, que era o Giga, Robin, Jurô e Jigage, né? O Jurô era bem comprido no meio, na segunda hum. oração. Aí a terceira oração, Robin Jigage, quarta, Robin Jigage e quinta, Robin Jigage. Era 5 vezes que a gente lia o Sutra. Aí simplificaram, né, nos últimos anos para uma vez só, o Gongyo, e no final, depois do Daimoku, ler as cinco orações. Mas era assim, antigamente. Uhum. Eu não alcancei, eu sou convertido há 15, pouco mais de 15 anos. Aham. Não, não consegui Tipo alcançar, assim, o não. Gongyo da manhã, a gente, assim, durava uns 20 minutos a 25, né? Depende a prática, né? A pessoa saber bem o Gongyo, né? E o Gongyo da noite durava uns 15 minutos, assim. Entendeu? Aí Hum. hoje em dia é mais rápido, assim, Ruben Gigagé, né? 2, 3 minutos, aí já entra com o Daimoku, né? Aí simplificou É ótimo, bastante. ótimo. Vamos Vamos lá. prosseguir, né? É nesse ou é no No próximo? outro, no Ah, próximo sim, sim, agora. sim. Pronto. Exatamente como Daishonin cita no Gosho, o superficial é fácil de abraçar, mas o profundo é difícil. Descartar o superficial e buscar o profundo é uma pessoa de coragem. Naquela época, eu ainda não compreendia os profundos ensinamentos do budismo. Minha família também se opunha fortemente à minha decisão, mas transcendendo esses problemas superficiais, fiquei profundamente impressionado com o caráter de José Toda. Meu mestre acreditou em mim. Ele me dizia: "Vamos, não desista." Desafiei seu espírito de procura. Estudei e pratiquei com coragem. Essa é a atitude própria de um jovem. Minha intuição de jovem me dizia que podia seguir com segurança aquele homem que havia sido preso durante a guerra em defesa da paz e do budismo. Dessa forma, 24 de agosto marcou meu ingresso à universidade toda, né? Ele bota aí entre parênteses, né? Uma vida dedicada à verdade. Tive início a uma relação de mestre e discípulos, né? A gente vê aí a profundidade, né? A profundidade dessa união entre Ikeda Sensei e seu mestre. Próximo, por favor. Naquela, naquela reunião de palestra na qual nos conhecemos, Josei Toda explanava o escrito, estabeleceu o ensinamento para a pacificação da terra. Daishonin apresentou esse tratado à principal autoridade do governo militar de 16 de julho de 1260, segundo o calendário lunar em uso no Japão. Um fato interessante é que, se for convertida ao calendário juliano, né, no caso esse calendário que nós usamos, em uso no Ocidente, na mesma época, a data corresponde a 24 de agosto de 1260. Né? Então, essa precisão, né, na questão da data, né, da conversão do Ikeda Sensei com esse fato em que ocorreu a prisão de Nichiren, né? Nessa mesma ocasião, 1947, lancei-me corajosamente ao movimento da Soka Gakkai para concretizar o objetivo de Daishonin no Risho Ankoku, de realizar a paz duradoura e a felicidade de toda a humanidade para a base dos princípios e ideais do budismo. Nichiren Daishonin escreveu: se não fossem as maldades, né, não haveria
como saber se esse é o ensinamento correto. E sem as adversidades não existiriam o devoto do Sutra do Lótus. Ele declara que o fato de encontrar perseguições prova que estamos defendendo o ensinamento do budismo. Se não enfrentarmos grandes obstáculos, não podemos nos considerar genuínos praticantes que se empenham em propagar a lei mística. Logo após Daishonin apresentar seu tratado, estabeleceu o ensinamento para a pacificação da terra ao governo, ele sofreu a perseguição de Matsubagayatsu, né? Isso. E no ano, E no ano seguinte ao exílio de Izo. Mais tarde, enfrentou a perseguição de Tokumatsubara, e que quase foi decapitado em Tatsunoguchi. Além de ser Tatsunoguchi, tá certo, né? Além de ser exilado na ilha de Sado. Daishonin afirma ainda: as adversidades e os obstáculos menores têm sido tantos que é impossível contá-los, mas as grandes perseguições se resumem a 4. Naquela reunião de palestra no qual nos conhecemos, Josei Toda explanava o escrito e estabeleceu o ensinamento para a pacificação da terra. Daishonin apresentou esse tratado à principal autoridade do governo militar em 16 de julho de 1260. Segundo o calendário Unai usa no Japão, acho que ele repetiu aí, não foi? Foi. Foi. É melhor mudar, né? Deixa eu mudar. Mudar. Agora. Pronto, agora sim. Daishonin diz: a partir do momento em que ouvir, né, e tiver a fé no Sutra, deve estar preparado para enfrentar perseguições dos 3 poderosos inimigos que certamente são mais terríveis agora do que nos dias após a morte do Buda. Pouco tempo depois de eu ter iniciado a prática, essas palavras de Daishonin me atingiram com força e repercutiram a minha vida. Estava firmemente decidido e disposto a enfrentar o que quer que fosse. Eis porque, mesmo hoje, não tenho nenhuma calúnia ou insulto, mantendo-me inabalável ante os ataques verbais e as censuras, né? Ikeda Sensei sofreu bastante, né, com esses ataques, principalmente lá no Japão, e as calúnias, né, contra ele. Até hoje sofre, né, com essa imprensa marrom. Eu me lembro, só enfatizando um fato aqui, quando logo no início da minha prática, né, acho que já uns 2 ou 3 anos de praticante, a gente teve as homenagens ao Ikeda Sensei, as primeiras homenagens aqui, que eu fui um dos que colaboraram bastante nessas homenagens na Academia Camaradas de Bênção de Letras, depois fui na UBE, né, União Brasileira de Escritores, e eu lembro que os membros, né, mais antigos, a gente tivesse cuidado com essa imprensa marrom, né, com questão de calúnia contra Ikeda Sensei. E lá no Japão também, né, diziam, por mais que Ikeda Sensei, em todo o mundo, né, anualmente ele recebe diversas homenagens, né, título de cidadão, título de visitante, título de doutor honoris causa, ele tem, sei lá, centenas de títulos, né, como este, né? E a imprensa marrom no Japão ficava criticando, né, que Ikeda Sensei era caçador de títulos, né? Ficava caçando pelo mundo. E na verdade não é isso, né? Isso é o propósito do Conselho e as pessoas reconheceram Ikeda Sensei como uma pessoa ilustre, uma pessoa importante, né, para o planeta, para a Terra, para a comunidade. Então, resolve, né, de acordo com nós que somos os seus discípulos, né, apresentar esse reconhecimento, né?
para que as pessoas tenham conhecimento de quem é Ikeda Sensei e quem é Soka Gakkai. Próximo. Durante a Segunda Guerra, o primeiro presidente da Soka Gakkai, Kitsune Saburo Makiguchi, foi preso por manter suas crenças, né? E morreu no cárcere. Nosso segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, foi mantido preso durante 2 anos. Ambos são maravilhosos exemplos de pessoas que não pouparam a própria vida pela lei. Meus predecessores suplantaram serenamente as duras perseguições e triunfaram, considerando-as como consequência natural daqueles que defendem o ensinamento correto. Assim fazendo, eles escreveram uma história gloriosa na devoção abnegada pela propagação da lei. A hora indestrutível da nobre vitória ilumina eternamente a vida de ambos, e seu legado brilhante, como uma joia, vive em meu coração como uma determinação inabalável de ser sempre vitorioso. Logo após Daishonin apresentar seu tratado e estabelecer ensinamento para a pacificação da terra ao governo, ele sofreu perseguição. Já passou isso aí, viu, Antônio? Já, né? Já essa parte acho que John Lee ele repetiu aí. Ok. Bom. Em setembro de 1948, pouco mais de um ano após eu ter me convertido ao budismo, dirigi-me às pressas ao local do meu trabalho em Ota, para a antiga sede da Soka Gakkai em Nishikanga. Recebera recentemente a permissão de participar da série de preleções de Toda Sensei sobre o Sutra do Lótus. Erguendo meu corpo exausto, lancei-me a aprofundar a compreensão do budismo, como um espírito de procura juvenil. Por mais atarefado que tivesse, nunca perdi uma única explanação. Não posso negar que os ensinamentos implícitos nas profundezas do Sutra do Lótus eram difíceis de compreender, mas a convicção de Josei Toda e suas explanações infinitamente profundas sobre o budismo me impressionaram e me comoveram. Não há nada mais nobre que viver de acordo com nossas crenças. Não importa o que os outros digam ou como a sociedade reaja. O futuro para o qual rumamos é incerto e, por essa razão, é maravilhoso abraçar uma fé que nos possibilita reconhecer o profundo significado de nossa vida e que serve de força motriz para o cumprimento de nossa missão e responsabilidade de realizar a paz e conduzir a humanidade à prosperidade. Isso é importante, né? A história mostrou que as grandes religiões de cada período e lugar levaram ao florescimento da cultura e da paz. Essa é uma fórmula universal. Em nosso diálogo realizado há 30 anos, o grande historiador britânico Arnold Toynbee disse: a religião do futuro que crie e mantenha uma nova civilização terá de permitir que a humanidade combata e vença os males que hoje constituem sérias ameaças à sobrevivência do homem. Essa é a grande verdade. Ele também disse que era exatamente por isso que queria se encontrar comigo, um praticante de uma religião como essa. Suas palavras ressoaram em meu coração, suas palavras ressoarão em meu coração eternamente. E finalizou aí, né? Pronto. Então está aberto aí ao diálogo, né? Para quem conseguiu entender aí as minhas palavras aqui, a minha leitura, né? Então está aberto a diálogo aí, vamos fazer um momento de conversa, né? Bem, essa matéria de hoje, né, enfatiza muito em relação ao espírito de mestre-discípulo, né? Graças a esse espírito de mestre-discípulo, né, de aprender sempre
Porque o espírito do mestre discípulo nada mais é do que aprender, a gente aprender, né? Sempre com os nossos veteranos e a gente repassar, né, aos novos membros. Aí, graças a esse espírito de mestre discípulo, é, hoje existe, né, a Sogakai, existe a SGI, né, por tantos anos, desde 1930, né? Quer dizer, vai fazer esse ano vai fazer o quê? 90, fez 93, né? Vai fazer 93 anos, né? 90, vai fazer 93. em novembro, né? 93 anos. É. É, só veio a durar só veio a chegar nesse ponto, né, 93 anos, graças a esse espírito, né, de mestre e discípulo. Da mesma maneira que nosso mestre Ikeda Sensei, né, quando ele foi pela primeira vez em uma reunião de palestra, né, uma reunião como essa, né, de diálogo que a gente está tendo agora. Na época ele tinha 19 anos de idade e naquele mesmo instante ele sentiu, né, a convicção das palavras do segundo presidente José Toda e decidiu naquele instante que seguiria, né, o José Toda, né, todos os ensinamentos que José Toda passaria, né, para ele. Ele assimilou, né, esse espírito de José Toda, né, todas as explanações, né, do segundo presidente José Toda e repassou, né, aos demais membros, né. Tanto é que hoje em dia, graças a esse espírito de mestre-discípulo, né, de sempre, né, a gente transferir essa bandeira, essa filosofia, essa grandiosa filosofia de vida, né, que é o budismo Nichiren, para as demais pessoas. Hoje a Sogakai conta com 12 milhões, né, de praticantes no mundo todo, graças a esse espírito inicial, esse espírito primordial no início, né, que vem seguindo ano após ano até chegar, né, nos dias de hoje que vai fazer 93 anos. Aí é muito importante a gente, né, realmente, né, vestir a camisa, né, dessa grande filosofia de vida, né, e com todo o espírito de solidariedade, empatia, né, às demais pessoas, a gente transmitir esse espírito, essa filosofia de vida para as demais pessoas. Acho que a gente sabe que, né, que aqui, principalmente aqui no Nordeste, a cultura cristã é muito forte, né, é muito enraizada, mas a gente começa esse movimento, né, esse grandioso movimento Cocerufo dentro de casa, né, dentro da nossa própria família. Se a gente realmente, né, vestir, como falei, vestir a camisa, né, dessa grande filosofia de vida e fazer a nossa revolução humana dentro de casa, a gente consegue fazer o Concerufo a partir de dentro de casa, a partir de nossa família, a partir as pessoas que estão ao nosso redor, os vizinhos, os amigos, né, os colegas de trabalho. A gente consegue fazer essa propagação, através da nossa própria transformação, que é a revolução humana, né? Aí por isso que é muito importante, né, essa matéria que a gente aprendeu hoje, esse espírito de mestre e discípulo, a gente realmente se aprofundar no estudo do budismo, né, e realmente fazer a nossa transformação individual, né, dentro de casa e poder transmitir isso às demais pessoas que estão ao nosso redor, né? E isso é Concerufo. A gente não pode ser egoísta a ponto de ser feliz, né, sozinho e não querer transmitir para as demais pessoas, porque aí não é humanismo, né? O que a Sogakai prega em relação a humanismo, né? E o humanismo é o quê? A gente ser solidário com as pessoas, ter empatia, né? E não guardar só pra gente, né, essa filosofia e transmitir para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso, assim, a minha opinião, né, sobre essa matéria de hoje. Pedro, quer complementar, falar alguma coisa? Sim, gostaria, mais uma vez, prazer a todos os companheiros, né, pela oportunidade, pela essa belíssima matéria que foi escolhida, né, e por Léo Duval e todos os companheiros. Isso é muito importante, a gente sempre lembrar da luta dos companheiros passados, né, a luta dos três mestres, né, e mais importante agora, que eu gostaria de ler um pouco, se vocês me permitem, quando a gente lê uma matéria que fala, se diz, puxa, para começar a prática do budismo, começa a surgir os obstáculos à maldade na nossa vida. Aí cria um certo pensamento
na pessoa, puxa, eu vou começar a praticar o budismo, já vou começar a sofrer, basta o sofrimento que eu já tenho, não é? Geralmente a pessoa tem esse pensamento de início, mas Daishonin diz aqui, na Nichiren Daishonin escreve, se isso, o surgimento de demônios, isso é um obstáculo na vida da pessoa, não acontecesse, não haveria maneira de saber que esse é o ensinamento correto. E sem as diversidades, não existiria o devoto dos superlotos. Você não conseguiria transformar na sua luta, não existia o budismo. Ele declara que o fato de encontrar perseguições prova que estamos defendendo o ensinamento correto. Se não enfrentamos grandes obstáculos, não podemos nos considerar genuínos praticantes, que estão empenhando para propagar a lei mística. Isso é a paz mundial, a luta contra nossas maldades, nossa ignorância, nossa arrogância. É tudo isso que vai nos atrapalhar, nos prende, os grilhões que prende para que a gente não desenvolva como ser humano, a gente não encontra o caminho da felicidade. Então, os obstáculos em si, os demônios, são as funções negativas que faz que a gente sofra, né? Se complete, né? De obstáculos, de maldade da nossa vida, e a gente ficar nas condições do beco sem saída, como me livrar disso? Como procurar o caminho da minha felicidade? Né? Como você vê, tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas, né, querendo uma filosofia como a nossa, né, que mantém a esperança, o desenvolvimento do ser humano, compreender, nos tira das condições mais baixas de vida, que é os estados, né, de animalidade, os estados mais baixos da nossa vida. Então, isso é importante. Tanto é que quando esse tratado estava sendo explanado por Josei Toda, e Ikeda Sensei, na primeira reunião de palestra dele, né, ele foi um convidado, como a gente sempre convida uma pessoa para a reunião de palestra, ele ficou entusiasmado, ficou fascinado por aquele ensinamento, por aquela explicação, né, e esse Josei Toda estava passando para os companheiros da época, aqueles companheiros que estavam sofrendo após guerra, né? Tanto é que no passado as pessoas diziam que quem era praticante budista eram as pessoas pobres, né? Isoladas, pobres, né? E sem teto da época, aquelas pessoas que tinham perdido a esperança. E o budismo realmente veio para dar essa esperança e a felicidade das pessoas. Companheiros, o importante é a gente continuar nessa prática maravilhosa, é a prática da fé, né? Em seguida, Sensei Ikeda diz, uma existência passa muito rapidamente, e o tempo que podemos viver com saúde é ainda mais limitado. Mais limitado. Além disso, o tempo de atuação como membro da divisão sênior é muito curto. Se não se levantarem agora, nós não se levantarão. Se não atuarem agora, nós, quando lutarão? Serão daqui a 10 anos? Ninguém pode garantir em que situação estarão nessa época. Por isso, agora é o momento de ouro da nossa vida. É o precioso tempo da nossa ilimitada existência. Digo isso porque não quero que tenham remorsos no fim da vida. O presidente Tsunesaburo Makiguchi começou a praticar o budismo aos 57 anos, e o presidente Josei Toda, levantou-se sozinho em prol do Kosen Rufu quando foi libertado da prisão aos 45 anos. Ambos se levantaram pelo ideal do Kosen Rufu, da paz mundial, na idade de um integrante da divisão Sênior. Isso faz parte da tradição da Soga Gakkai. Eu também sou integrante da divisão Sênior. Por favor, levante-se com coragem, junto comigo, com base no espírito da Gakkai. Sejamos pilares de ouro que sustentam o grande castelo Soka. E mais para frente, para terminar minha conversa com vocês, Sensei, dando uma orientação, ele diz, os 3 primeiros presidentes da Soga Gakkai venceram e registraram a vitória Era dos Mestres. Agora, no momento em que Ikeda Sensei clama pelo alvorecer da nova era do Kosen Rufu mundial, cabe a nós, da divisão sênior,
comprovar na sociedade, demonstrando com nossa vida o brilho incandescente do valor humano, dos discípulos Ikida, e eternizar esse ideal, criando as futuras gerações de discípulos Ikida em nossa família e na organização de base. Como realizar isso? Tornando-se um pilar de ouro na família e na organização e na sociedade. Finalizando, ele diz: vamos construir junto o Castelo Soca do Brasil, na família, na organização e na sociedade, gerando ambientes de segurança, harmonia e felicidade. Então, bora vencer. Então, é isso o comprometimento. É que nós, os jovens, eles estão nos observando como é a atuação, como é o comportamento da nossa divisão sênior, né? Então, não é à toa que dizem aqui, no final, a vitória ou a derrota da HK é definida pelos membros da divisão sênior, quem demonstra a grandiosidade da HK, para todos os lugares, relatando imponentemente a retidão e a verdade da organização. São os integrantes da divisão sênior que personificam a essência de relação de mestre e discípulo, por meio dos resultados. Então, é isso, companheiro. Nossa atitude, nosso comportamento, né? A gente sempre se encontrar, fazer uma matéria maravilhosa como essa, até ter um encontro maravilhoso, né? Como eu sempre agradeço a todos os companheiros, né, do Grupo Alvorada, né, que me convidam para participar, né? Eu também agradeço a leitura muito bonita e explanação do senhor Léo Paulo. Então, é isso, né? A confiança que nós devemos transmitir, tanto aos nossos familiares, aos nossos membros, compreendeu? Aos nossos companheiros, né? Tanto é que o lema, esse ano, da nossa matéria é confiança. Então, é essa confiança que devemos ter. E a divisão sênior como pilar, né? Demonstrando os 6 pilares do juramento, do Grande Palácio do Juramento Seigan. Então, a gente tem essa atitude, entendeu? Mas o importante de tudo isso é que a gente tem uma boa sorte, é que a gente está lutando junto com o Ikeda Sensei. Por isso ele diz, vamos aproveitar, o momento é agora, que a gente fazer uma luta ainda maior, né? Desde que a gente, na juventude, a gente lutou, fazer uma luta maior, uma luta de base mesmo, porque está chegando aí 2030, os 100 anos da Soca Gakkai. Então, como será a vida de Pedro Borges, de Antônio Yazal, de Léo Duval, quando chegar aos 100 anos da Gakkai? Como a gente estará brilhando ou não no palco? Depende unicamente da nossa luta, da nossa dedicação. Então, muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Grandes companheiros do Corsa em Rio. Obrigado. Senhor Aristóteles, quer falar alguma coisa, senhor Aristóteles? Senhor Aristóteles? Acho que deu uma saída. Léo, quer finalizar aí, dar umas palavrinhas de agradecimento? Antônio, o senhor Jaelson Clementino está participando. Opa, bom dia, senhor Jaelson. Quer comentar alguma coisa na atividade de hoje? Seu Jaelson? Só ligar o microfone aí, senhor. Então, pronto. Tudo bem. Foi muito importante essa orientação aí de Pedro, muito importante para nós, né? E nós sempre tem que ter esse pensamento de seguir em frente com o HK, né? E mostrar para o jovem o caminho correto. Isso é a nossa missão. Muito obrigado. Sr. Aristóteles, quer comentar alguma coisa sobre a matéria que a gente passou hoje? Tá fechado o áudio. Tá. Não, para mim ficou bem entendido, foi bem esclarecido. Não me ninguém aqui, ó. Sobre esse espírito, né, de mestre discípulo, né? Isso. Pronto, Léo. Que quer finalizar? Agradecimento. Bom, queria primeiramente pedir desculpa a vocês pelo dia, né, porque a gente combinou esse dia por conta do horário de trabalho que eu estava tendo, né? Impossibilitava fazer alguma reunião durante a semana
mesmo também no dia de sábado, durante a noite, né? E ficou impossibilitado, né? Acho que agora vai voltar ao normal, a nossa reunião, ou na terça ou na quinta-feira à noite, ou também na quarta-feira. A gente vai ver como é que a próxima reunião, né? Onde o dia que vai ser. E agradecer a importância de vocês aqui, tendo essa grande importância, esse tempo que vocês disponibilizaram para e é sempre bom, né? Ouvir, estudar mais um pouco, né? Talvez, não sei se alguém já tinha lido essa matéria antes, né? Eu não tinha lido ainda, mas li agora, e é sempre um novo aprendizado. É sempre algo, mesmo se a gente lê novamente, é outro aprendizado que a gente consegue extrair, né? Diante dessas matérias. É muito maravilhoso. Desejar a vocês um ótimo domingo, né? Um domingo, aí voltou os domingos, nossos domingos de sol, né? E esses dias estavam aí meio chuvosos, estavam um pouco caótico, né? E do fundo do meu coração, né? Desejar a vocês bastante saúde, né? E que cuide também da saúde, né? Não adianta a gente desejar boa saúde à pessoa se a pessoa também às vezes não cuida da saúde, tá certo? Muito obrigado. Obrigado a todos, né, pela oportunidade, né? Obrigado, Antônio, ao senhor Aristóteles, obrigado a Jair Clementina, ao senhor Léo Duval, e parabéns, Léo Duval, por esses títulos e entendeu? Atrás de você aí, né, na foto aí, né? Participação em algum... Participações, títulos, viu? Parabéns pela sua luta, viu? Pelo seu desenvolvimento na área da educação. E, mais uma vez, a comunidade paulista, né, agradece também um minuto de silêncio em memória do nosso sênior falecido, né? É o senhor Cedrino Ramos, Dantas de Oliveira, ok? Muito obrigado a todos e sucesso na RNL, né? Reunião Nacional de Líderes. Nós vamos ter próxima semana a nossa reunião de palestra, né? E em seguida vai ter também, em setembro, nosso curso de gratidão e exame de budismo, não é isso? Então, nossa luta, né, é o total apoio aos companheiros. Muito obrigado a todos. Para finalizar, eu vou compartilhar aqui a nossa canção dos sêniors. Deixa eu ver aqui, se consigo. Aí vocês me dizem se está saindo áudio. Estou partilhando aqui. Passado, jurei seguir o meu mestre, ultrapassando calúnias eu vou concretizar a missão, bailando no pico da águia, lutando como um leão, avançarei com bravura e fé, sou um da nação, farol no fim do oceano, nos últimos dias da lei, surge uma luz no horizonte, sempre seguindo CC. Meu coração é cacau e sinto orgulho de ser. Guerreiro da paz mundial, sempre haverei de vencer. Farol no fim do oceano, nos últimos dias da lei, surge uma luz no horizonte, sempre seguindo CC. Farol no fim do oceano, últimos dias da lei, surge uma luz no horizonte, sempre seguindo CC.
Deixa eu ver se eu consigo parar a partilha. Pronto. Como é, Léo, você consegue printar aqui a foto dos 5 pelo celular? Consigo. Aparece os 5 aí? Só não está aparecendo a sua pessoa aí. O Pedro Borges não está começando, mas Eu não estou conseguindo abrir a câmera, não sei porquê, mas tudo bem. o seu Aristóteles aparecer aí de novo para. Porque fica apagando, a seu Aristóteles se aparece aí. Tá aberta a imagem dele. Mas aqui não está aparecendo. Tá aberto, mas aqui não está aparecendo, não. Então deixa eu printar. Só. Deixa eu printar daqui. Agora apareceu. O meu também saiu? Tá, né? Tá Pedro aí. ligou. Tá. Só falta seu Jaelson. Estou tentando aqui, mas não estou conseguindo também. É melhor. Peraí. Olha lá. Cadê?